Chega mais porque está começando mais uma edição do nosso Band Placar com oferecimento BandBet. Bora falar de Libertadores! Amanhã temos mais um jogo importante, valendo vaga na semifinal. Agora sim, Ben, essa semana é decisiva. Jogo de ida da semana passada, jogo de volta essa semana, quarta de final. Não tem mais enrolação. Quem passar, passou. E um duelo argentino entre Racing e Vélez nesta terça promete. Exatamente, Isa. Lembrando que o Racing venceu o primeiro jogo, ganhando do Vélez em pleno José Amalfitani, em Buenos Aires, por 1-0, com um jogo com arbitragem muito contestada de Wilton Pereira Sampaio, né? Tanto que a Conmebol escalou, para mim, o melhor árbitro da América do Sul para dirigir essa partida de terça-feira, o Esteban Ostojic, árbitro uruguaio, vai assumir o apito. Então, dificilmente haverá discussões sobre a arbitragem. Mas o estrago já está feito. Sim. O Wilton Pereira Sampaio foi muito mal e prejudicou claramente a equipe do Vélez Sarsfield no confronto disputado no José Amalfitani. Sobre o Vélez, a questão é quem vai substituir o péssimo Magadián, zagueiro que acabou sendo expulso ainda no finalzinho do primeiro tempo. Entrou o Queiroz no jogo anterior no lugar do Galván, que é um meio-campista. Então, o técnico Guillermo Barros Esqueloto teve de reformular o seu sistema defensivo, abrindo mão de criação no meio de campo para colocar um jogador com perfil, claro, mais defensivo. Isso comprometeu o time do Vélez Sarsfield, que eu acho que é mais bem treinado ainda do que o Racing. O Gustavo Costas, técnico do Racing, até surpreendeu nesse jogo contra o Vélez Sarsfield, adotando uma linha de 4, né? E dobrando os laterais pelo lado direito. Ele jogou com o Facundo Mura, que dá o cruzamento para o gol do Maravilha Martínez, e o Martirena jogando como um ponta pelo lado direito, né? Então ele faz uma dobra de laterais, um esquema talvez um pouco mais defensivo, mas que deu muito certo nessa partida. E o Rojas jogando como um autêntico lateral esquerdo, fechando mais o lado por onde atacava Maher Carrizo, né? O principal jogador do time do Vélez Sarsfield. E aí tem muita qualidade nesse meio de campo do Racing, né? Você tem Nardoni, que é um belíssimo jogador, Almendra, que eles jogaram ladeados pelo Sosa, né? Jogador responsável pela criação um pouquinho mais centralizado, com o Solari pelo lado esquerdo e o Maravilha Martínez, autor do gol já citado por aqui, marcando o tento da vitória para a equipe de Avejaneda. Então, como eu disse anteriormente, em relação ao Vélez, toda a questão passa em torno do esquema mais ofensivo que deve ser armado pelo Guillermo Barros Esqueloto, que já foi usado na partida do José Amalfitani, jogando com o Bolzatti recuado como um segundo volante ao lado do Aliendro. Galván mais à frente, Carrizo, né, jovem joia aí do talento, né, do Vélez Sarsfield, pelo lado direito, e Manuel Machuca, ex-jogador do Fortaleza, mais aberto pela esquerda, depois substituído pelo Lanzini, e mais à frente o Santos, o centroavante. Então, eu acredito num jogo bem parelho. Eu acho que a fatura ainda não está liquidada. Claro, o Racing vai jogar em Avejaneda, vai jogar na sua casa, torcida única, será apoiado pelos índios, mas eu acredito num Vélez Sarsfield partindo muito para cima desde o início, de repente fazendo um jogo muito duro no Presidente Perón, o cilindro que você vê na imagem. Vamos colocar, Isa, na tela as melhores oportunidades do mercado, né, para esse grande jogo. Porque nessa a gente tinha falado, a gente estava com fé no Vélez, né? Exatamente, com fé no Vélez, mas eu acho que a parada ainda não acabou, viu, Isa? Boa. O time do Vélez é mais bem treinado do que o Racing, né? O Esqueloto, embora não seja o técnico dos sonhos, é melhor do que o Gustavo Costas, que vem, de certa forma, empilhando taças, né? Ganhou a Sul-Americana, ganhou a Record. Você está criticando ele, mas a cada crítica ele levanta uma. Você sabe que o Maravilha Martínez falou, né? Ele deu uma entrevista falando, ele é um dos nossos, ele é um torcedor. torcedor. Ele não... O Maravilha Martins falou, sobre tática ele não entende muita coisa, não. Mas em termos de motivação, é o cara ideal e, de repente, a gente precisa mais disso. Foram as palavras do centroavante. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você, mais uma vez, será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí você vai na aba da Libertadores, naquele menu que fica localizado aqui na parte superior esquerda da tela, e já entra na página da Libertadores da América. A gente vai falar muito mais sobre os outros confrontos nessa semana. Na quarta-feira tem Palmeiras e River Plate, e na quinta São Paulo, LDU, Estudiantes e Flamengo. Mas as odds, Isa, que são o que de fato interessa, estão muito boas para esse jogo entre Racing Clube e Vélez Sarsfield. É o seguinte, o Racing está pagando 2,40 para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. Não é o confronto. O empate está pagando 3
Se empatar, o Racing está classificado. E o Vélez está pagando 3,25. Não é uma odd tão alta assim. Eu acho que dá para ir nesse empate, viu, Isa? Empate o que lhe tá parece? Pagando bem, né? Eu acho que eu vou de empate também. Tá pagando bem, né? Um jogo que promete ser muito equilibrado. Complicado. O Vélez vai jogar com a faca no dente, os caras mordidos pela arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Então eu prevejo um empate nesse jogo e, por consequência, o Racing, mesmo com esses problemas táticos, se classificando para a semifinal da Copa Libertadores da América, para enfrentar ou Estudiantes ou Flamengo, partida esta que será na próxima quinta-feira no Estádio Uno, em La Plata. A gente fala sobre o futebol sul-americano, mas pega o avião rumo a Portugal, rumo a Lisboa. Afinal de contas, hoje tem Sporting, um campeão, atual bicampeão português em campo, né, Isa? Em busca do tri, inclusive, o Sporting entra em campo hoje contra o Moreirense pela 6ª rodada do Campeonato Português. O Moreirense que é uma das sensações desse Campeonato Português, né, Berna? Vem muito bem, mas o Sport, como você falou, já tem 2 títulos e está em busca de mais um. Mesmo sem ele, o Gyökeres, tem vida após Gyökeres? Tem vida após Gyökeres, sim, Isa. Assim, eu não acredito que seja tricampeão. O Porto está fazendo uma campanha maravilhosa com o Francisco Farioli, né? Tem 100% de aproveitamento em 100 jogos, 6 vitórias. E o Benfica trouxe o Mourinho, né? Que já estreou com vitória ontem, inclusive o Benfica fazendo 3-0. Então, eu acho que o Sport vai ter alguma dificuldade nessa temporada. Já perdeu, inclusive, para o Porto no Alvalade. Então, acho que está complicada a situação sem o Gyökeres, né? Trouxe o Luis Soares, um colombiano de 27 anos, que não é aquele para ser o substituto do sueco, né? Um jogador meio errante ali no futebol europeu. Jogou na Espanha, jogou na Inglaterra, no Watford, jogou na França, no Olympique de Marselha. Então, é um jogador... Ele foi bem na última data FIFA, né? Foi bem na última data FIFA. Ele é titular da seleção colombiana, né? Mas, assim, em termos de clubes... É um cara assim que nunca se firmou em nenhum clube, né? E chega ao Sporting com a responsabilidade de substituir o craque nessas 2 campanhas do bicampeonato. A gente fala em craque, tem que dar um toque na galera do Arsenal, que contratou o Gyökeres, que era para ter levado o Trincão também, que fazia uma dupla perfeita com o Gyökeres, é o principal jogador dessa equipe do Sporting, é o cara responsável por armar o jogo do time do Alvalade, né? Então a gente olha para o técnico Rui Borges e vê todas as forças concentradas no meio de campo, por onde jogam o Hillman, o capitão do time dinamarquês, ladeado agora pelo Kokonashvili, jogador geórgio que foi contratado para reforçar, como eu disse, o setor. E pelo lado direito joga o Queda, pelo lado esquerdo o Pedro Gonçalves. Agora, a defesa é muito competente desse time do Sporting, né? Tem o Quaresma, que, pelo amor de Deus, não é o Ricardo Quaresma, jogador que fez história no Futebol Clube do Porto e na seleção portuguesa. Que ganhou a Euro, sei lá de que ano. Chegou na final em 2004, né? Era o rei da trivela lá, mas esse já se aposentou. E ele joga com o Gonçalo Inácio, que é um zagueiraço, inclusive, por vezes, titular da seleção portuguesa. Então, a defesa muito competente essa do Sporting. Então, quando a gente fala dessa equipe, a gente fala de um meio de campo que tem muita qualidade, principalmente por causa do Trincão, e essa dupla defensiva de muita qualidade. Sobre o Moreirense, como você disse, sensação do Campeonato Português, perdeu apenas uma partida das 5 disputadas até agora. O técnico é o Vasco Santos e tem o Alanzinho como destaque. O torcedor do Palmeiras conhece bem esse jogador. Jogador revelado na academia de futebol que prometia ser um dos talentos do time do Palmeiras, mas acabou sendo negociado. Hoje é o meio-campista principal dessa equipe do Moreirense. Isa, é o seguinte, você que é pé quente aí, vamos botar na tela as melhores oportunidades. Vamos colocar na tela para a gente falar, projetar esse jogo. Vamos lá, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, ó, e você será direcionado, você vai acessar a capa do site da BandBet. Se você preferir, por favor, você digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aqui em destaque Europa, mais uma vez, você tem vários jogos do futebol europeu. Olha só, tem o Millwall e o Watford pela Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Mas tem esse Sporting em Moreirense. Aqui é o seguinte, Isa. A odd do Sporting, claro, não está tão alta assim a cotação, porque o Sporting é muito favorito nesse jogo, vai jogar no José Alvalade, ou seja, está pagando 1,20. Mas o que a gente pode fazer aqui é um bet builder,
criar uma aposta em relação a esse jogo, né? E aí a gente vai ver aqui o retrospecto das duas equipes. E é o seguinte, Isa, resultado final. Acho que o Sporting ganha o jogo. Sporting ganha. Tá bom. Você acha que as duas equipes marcam? Acho que sim. Sim? Beleza, porque o Moreirense está bem, né? É, exato. Como você bem disse. Você acha que dá no intervalo o Sporting ganhando e também ao final ali dos 90 minutos? Ou não? Não. Você acha que vai ter um empate Sporting? Empate Sporting. Essa possibilidade está pagando R$ 3,75. Então é nessa que a gente vai. É nessa que a gente vai. Pronto, a gente ensinou a você também como você cria o seu Bet Builder, ou seja, como você cria a sua aposta para esse belo jogo do Campeonato Português. Hoje à tarde, no horário de Brasília, a bola vai rolar no Alvalade para o encerramento da sexta rodada, né? Isso. Do Campeonato Português. O que você sempre fala por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!